tenho muita esperança, realmente, que o ABC consiga um grande resultado, sabendo de todas as dificuldades. Não tapa o sol com peneira. Favorito é o Vasco? É. Mas é possível para o ABC? É. É possível, sim. Dá para fazer tecnicamente, dá para fazer taticamente e dá para se impor, mesmo jogando na casa do Vasco. Não é se impor dominando o Vasco, contra isso não existe. E peito aberto. Peito aberto não. É se impor com a boa marcação, é se impor mostrando o que o ABC mais tem, que eu disse desde ontem, disse inclusive na minha participação no Rio, para deixar os caras lá assustados. É um time extremamente competitivo, o ABC, e difícil de ser batido. Mandei essa lá, para os caras já ficaram uns olhos arregalados. É, família, amanhã é decisão contra o ABC e a galera lá de Natal tá confiante aí na classificação do ABC, hein? Vamos trazer essa resenha aí da Rádio Jovem Pan News de Natal, uma resenha muito maneira, eles falam diversos pontos, pressão no Barbieri, o Vasco tá pensando no Flamengo, eles zoam um Cabaço, fala que o estilo de jogo do Vasco se encaixa bem com o do ABC e por isso eles vê uma possibilidade alta de classificação amanhã, uma resenha maneira, você vai gostar. Mas antes, deixa eu fazer aqui a minha propaganda do canal, né? Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer aquela resenha boa e tem muita coisa pra gente resenhar. Por quê, família? O Vasco tem aí uma semana bem difícil, né? Uma decisão amanhã e também uma decisão no domingo. 2 jogos aí de muita importância. Na minha opinião, o jogo de amanhã é até mais importante por se tratar de uma competição nacional, que é a Copa do Brasil, que tem um bom valor aí financeiro e que a gente sonha aí chegar mais longe possível. Quem sabe aí um título. Deixa eu sonhar porque meu time tá jogando bola. Mas tem a questão também de domingo, que é um clássico aqui estadual e a gente quer muito a classificação. A gente sabe que o Vasco, o estilo de jogo do Vasco está baseado muito na intensidade, na correria, na vontade, e aí você tem um período curto aí de recuperação, né? Uma decisão na quinta, e aí eu acho que até por isso o Vasco pediu, né, para alterar o horário do jogo, para ganhar ali mais 2 horas de recuperação. Não sei, o jogo seria 4 horas e passou a ser 6 horas, né? O jogo do Flamengo, então um período curto de recuperação, uma decisão. E aí eu quero trazer esse debate, família vascaína. Barbieri tem que poupar alguns jogadores ou não? E aí, cara, eu vou trazer aqui o Silas, né, que foi jogador, treinador, para dar o ponto de vista dele. Ele falou sobre isso no programa da ESPN ontem. Se liga só. Elenco da Copa do Brasil? E Copa do Brasil. Essa questão é a cabeça dos jogadores. Ela vai estar no jogo da Copa do Brasil ou eles vão estar já pensando no jogo contra o Flamengo? Porque isso é uma coisa de gestão para resolver lá dentro. Tudo bem, tem a grana que envolve, que é boa, que é muita. Tem o momento do clube, você de repente não passa pelo ABC. Você vai com uma memória ruim para o jogo contra o Flamengo. Você passa o ABC, aí põe o time mesclado. Eu acho que 3 dias suficiente para o cara descansar. Bota a perninha para cima lá, deixa os caras descansarem e para ir para o jogo do Flamengo. Mas vai com tudo contra o ABC e passa pelo ABC, traz a torcida junto e vai enfrentar o Flamengo de igual para igual. É isso, né, família? O Silas já foi aí também pro foco dos jogadores, né, que os jogadores podem estar aí pensando na decisão de domingo, e aí a rádio Jovem Pan News lá de Natal, né, claro, vai torcer pro ABC aí como loucos, tocaram nesse assunto também, falaram sobre isso, que o Vasco deve estar focado no jogo de domingo e o ABC pode aproveitar isso. Vamos lá. O Vasco tá de olho no jogo do Flamengo também, né, do jogo do final de semana. E o ABC também tá de olho no jogo do América. Mas acho que o ABC tá mais de olho no Vasco do que o Vasco no Flamengo. O Flamengo tem... O América pro ABC tem recuperação. Né? Se o ABC empatar, ou mesmo perdendo, o ABC tem jogo contra o Potiguar ainda, tem jogo contra o Santa Cruz. Então o ABC pode estar em segundo lugar e ir pra disputa contra o América no título. O Vasco não. Se o Vasco cair pro Flamengo, tá fora do campeonato estadual. Né, perde uma vantagem, já perdeu a vantagem quando foi derrotado e tudo. Acho que o Vasco está muito mais de olho no Flamengo do que o ABC na América. Pro ABC, além da história toda que eu falei agora há pouco, vale grana, vale um orçamento legal, vale você ter um investimento, um aporte financeiro importantíssimo
pro resto da temporada. Né? E a chance de jogar mais 2 partidas na Copa do Brasil. Partidas, inclusive uma delas em casa. E só para deixar bem completo aí essa questão, o Zinho também, que foi jogador, né, um ex-jogador, e foi assistente técnico do Jorginho, inclusive no Vasco, também tem poder de fala em relação a isso, comentou um pouco aí sobre essa situação de poupar e com força máxima. É uma opinião interessante pra gente trocar uma ideia aqui. Se liga só. É um jogo para o Barbieri, né? Ele estudar bem aquilo que ele quer da semana. Assim, tem um departamento de fisiologia que, claro, vai mapear esses atletas, vai ver aquele que está mais desgastado ou não. E assim, dentro do próprio jogo, o que acontece no jogo, ele pode já se preparar para o próximo. Começa com uma base do time titular, faz um bom resultado, ou está bem no jogo, está vencendo o jogo, ele pode controlar a minutagem de alguns jogadores, fazendo um revezamento, e tá todo mundo preparado pro jogo, o clássico contra o Flamengo. Assim, ele vai ter que usar o elenco, não dá para ele ir com os 11, jogar 90 minutos com os 11 e esses 11 vão repetir. Não vai. Ele vai usar o elenco, aí a capacidade dele, com a sua comissão, com o departamento médico, de avaliar bem isso. Agora, a verdade é a seguinte, ele tem que ir com tudo para os 2 jogos. Não é só... E a Copa do Brasil, a classificação motiva ainda mais o time para o jogo do final de semana. Já pensou se você vai desclassificado na Copa do Brasil? E o Vasco joga em casa, o torcedor do Vasco abraça o time, o torcedor vai lotar São Januário e ele tem um elenco melhor do que o do ABC, com todo respeito. Tá vendo aí, né, família? Os caras estão torcendo pro Vasco estar mais focado aí no domingo, mas eu quero trazer aqui uma notícia que eu acho que retrata bem essa opinião aí do Zinho. Focado quinta, focado domingo. O Vasco tem que passar amanhã, com certeza, para chegar com a moral no domingo. E aí cabe ao Maurício Barbieri, junto ali com todo o staff dele, encontrar a melhor maneira de o Vasco entrar competitivo na quinta e no domingo. E a gente sabe que o Vasco usa muito essa questão da parte física, da intensidade, mas a gente acredita que o Barbieri e todo o staff do Vasco vai tomar a melhor decisão. Mas tá na tela, família. Elenco do Vasco treinou cobranças de pênalti, aí tá nesta quinta, né? Mas é hoje, quarta-feira, em São Januário. A data até mostra ali, ó. Quarta-feira, dia 15/3, às 15h46, saiu essa notícia aí, uma informação do Atenção Vascaínos. Então isso mostra que o Vasco tá levando esse jogo, claro, como uma decisão, sabendo que o ABC é um time que vai impor dificuldade. Eles ganharam do Fortaleza na Copa do Nordeste por 2-0, e esse fato aqui de treinar cobrança de pênalti, cara, é porque você tá levando o jogo muito a sério e sabe de toda a dificuldade que o ABC pode impor ao Vasco. A gente vai trocar aqui uma ideia sobre o provável time do Vasco para encarar o ABC, uma informação do Lucas Pedrosa, mas antes eu quero trazer uma resenha aqui muito boa, porque eles tocam em pontos importantes aí nessa resenha. Eles zoam o Capasso, fala que se o Capasso estiver em campo vai ser um reforço importante, brincando, zoando, fala da responsabilidade do Barbieri, porque pode ter um resultado negativo amanhã e pode ter um resultado negativo no domingo, e aí pode causar essa pressão pro Vasco. E também falam que o estilo de jogo do ABC encaixa perfeitamente contra o do Vasco, e por isso eles estão confiantes aí na classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. É interessante, você vai gostar, depois quero a sua opinião. Se liga só. O Vasco vê na Copa do Brasil a melhor forma, e é a melhor forma, a forma mais fácil de você chegar numa competição como a Libertadores. Exato. É uma forma muito mais fácil e mais rápida de você arrecadar recursos que o Vasco também precisa, porque o Vasco não tem a mesma fonte que o Flamengo tem de recursos. Apesar de ser SAF. Apesar de ser SAF, mas não chegou ainda, essa grana não chegou ainda ao Vasco dessa forma. Então, pro Vasco, é importantíssimo avançar na Copa do Brasil. Seria péssimo pro Vasco cair fora. Então, assim, o Barbieri, na minha opinião, ele pode até mexer em 2, 3 peças, 4, mas esses caras vão estar lá à disposição no banco de reservas, caso o ABC faça graça. Mas eu acho que ele vai realmente com a estrutura titular. A estrutura titular vai estar em campo. Ele não é doido de... Não, porque não é vai, seguinte, não vai. Se ele perde amanhã e perde domingo, o que são coisas muito possíveis, claro, ele tem o trabalho dele, que tem sido muito elogiado, de elogiado passa a ser questionado e ameaçado. Claro, o futebol então, é isso, assim, né? Eu acho que ele vai com o que tem de melhor. Inclusive eu estava dando uma olhada aqui nos portais de notícias do Vasco. O Orelhano tem possibilidade de voltar, né? Uma das maiores contratações do Vasco nessa temporada, tá machucado e tudo mais. O Vasco tem, inclusive, muito cuidado nessa transição. Talvez esteja no banco, né? Então, é outra possibilidade também
de reforço para esse time do Vasco, do técnico Maurício Barbieri, que admitiu sim poupar alguns caras, mas essa avaliação será feita hoje, se vai poupar ou não. Mas eu repito, ele pode até não botar o cara para jogar. O negócio é saber se... o negócio também é saber se o Cabaço vai jogar, né? Porque se ele jogar, aí a coisa fica facilitada para os atacantes do ABC furar a equipe do Vasco da Gama. O cara entregou a bola pro Pedro, meu amigo. Entregou nos pés de Pedro, disse, Pedro, ninguém tirou o Cabaço do campo. Quer dizer, o Vasco naquela oportunidade praticamente entregou o jogo pro time do Flamengo. Não sei se o nome do cara é esse. Eu sei que os memes na internet foram fantásticos acerca desse negócio. O rapaz levou azar, convenhamos, né? O rapaz levou um tremendo azar naquela bola, achando que tinha categoria para entregar um passe dentro da área, quando não tinha. Mas você tá certo, né? Eu acho que o Barbieri, ele tá criando um nome, né, no futebol. Ele era do Red Bull Bragantino, se não me engano, onde ele jovem valor, por sinal, né? Aquela história que eu falei, né? A renovação das pessoas em determinadas posições. E ele tem mostrado, sabe que o Rio de Janeiro é uma vitrine muito grande, e ele tem se mostrado ser um bom técnico, fala bem, é um cara que articula bacana, né? Então mostra que é um cara que tem estudo, que é um cara que tem cultura, vamos dizer assim, futebolística, e pode ganhar muito, angariar muita coisa ainda dentro do meio esportivo. Mas como técnico, ele sabe que a fragilidade são os resultados. Né? Porque se ele perde, como disse o Ícaro, amanhã, e se ele perde no domingo para o Flamengo, se ele perde, já deve ganhar amanhã e perder para o Flamengo, ele já está ameaçado por causa da questão da rivalidade. Imagina se ele perde os 2 seguidos. Aí ele vai ter que realmente passar aquele período em casa, um velho descanso de guerra, até arranjar outro lugar para treinar futebol. Mas ele é um bom técnico. Vou dizer o que eu penso mais uma vez, disse ontem, repito hoje, o Vasco é o favorito. O Vasco é mais forte que o ABC, o Vasco tem mais estrutura que a equipe do ABC, e o Vasco é o Vasco, está acabado. Mas o ABC também é o ABC. E o ABC, como disse, acho que foi o Ícaro que disse no começo, que o ABC é um time difícil de ser batido. Não foi você, Itamar, que disse para ele lá, né, que o ABC é um time difícil de ser batido. É verdade. Sabe por que é um time difícil de ser batido? Porque Fernando Marchiori faz com que isso aconteça. Ele é um cara defensivo. Lá vamos nós de novo voltar ao Marchiori nessa tecla. Ele é um técnico defensivo. Então, ele sabe que amanhã, se ele nunca abriu para jogar com Santa Cruz, com ABC, com Potiguar, com não sei quem, vai abrir para o Vasco? Vai jogar aberto contra o Vasco? Não vai. Então, ele vai dificultar. A maior coisa que ele pode fazer é dificultar e aproveitar o lance. Tomara que Felipe Garcia, que faz muito gol contra time pequeno, amanhã possa realmente se descabelar. Vamos usar esse termo aqui, e realmente, quem sabe, fazer até o gol da vitória. Olha, Ricardo, eu tenho um detalhe pra gente ir pro intervalo rapidão, é que, na minha visão, o jogo do ABC encaixa bem legal no jogo do Vasco, e isso favorece o ABC. O Vasco precisa de espaço para fazer essa transição ofensiva em velocidade pelas alas, como a gente viu no jogo contra o Flamengo, como o Marcos Jacobs falou aí pra gente. E isso o ABC não dá. Espaço para transição ofensiva de time algum em velocidade, o ABC não dá. Né? E, ao contrário disso, o Vasco, vindo dessa forma, pode deixar os espaços para a velocidade do Jailson, né? Para o Felipe aparecer, quem sabe fazer o gol, para o Rafael Luiz, que está jogando bola de uma forma muito interessante. Lamento muito, muito mesmo, a ausência do Fábio Lima. Fábio Lima, nesse jogo, para mim, seria essencial, fundamental, o Fábio Lima, assim como o Matheus Anjos. Mas para esse jogo, até mais o Fábio Lima do que o Matheus Anjos, vejo como importante, ele estaria em campo, seria muito importante para o ABC, porque ele é um cara que vai para cima, que tem habilidade, que tem velocidade, capaz de meter a bola na área com muita facilidade, dos dois lados, tanto da direita como da esquerda, chuta bem de fora da área. Sim. Né? Então, assim, é um cara que faz muita falta. Na minha visão, faz muita falta ao ABC. Tá aí, família. Cara, eu tava vendo também o Pascoal, lá da ESPN, jornalista da ESPN, comentar, né, porque ele tá fazendo a Copa do Nordeste, comentou alguns jogos do ABC, falou que não é moleza não, que é um time competitivo, de muita intensidade, de marcar atrás da linha da bola e sair nos contra-ataques, e você observa bem que eles estão ali conhecendo o que o Vasco vem fazendo, né, a família vascaína sabe que é o time que explora muito as laterais, joga muito pela beirada de campo, e aí eu até falei isso no Brasileirão, né, é interessante chegar reforços no Vasco pro Brasileirão, porque hoje, cara, todo mundo vê a maneira que os times estão jogando. Então o Vasco tem que buscar outras alternativas aí para nossa principal competição, que é o Brasileirão, que com certeza o ABC vai estar ciente da maneira que o Vasco gosta de jogar, atento às laterais, às jogadas de velocidade, então vão marcar atrás da linha da bola e buscar os contra-ataques rápido, família vascaína. Mais a provável escalação aí do Vasco, vou botar na tela para vocês, é uma informação do Lucas Pedrosa, é a seguinte: Léo Jardim, Pumita, Capasso e Léo, Piton, Andrei e Marlon, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Então a única mudança
do jogo para o Flamengo na segunda-feira é a entrada do Marlon no lugar do Galaça. Deixa aí nos comentários o que você acha. Ele não tá poupando aqui o time, tá pensando em entrar com força máxima para esse confronto aí diante do ABC. Cara, nunca pensei que diria isso quando o Andrei voltou, fiquei muito feliz. Claro que sempre pontuei essa questão dele ficar pouco tempo, mas hoje eu tiraria Andrei ou Jair, qualquer um dos dois para colocar o Rodrigo, e já pensando também no confronto de domingo, e não acho que a entrada do Rodrigo no jogo de amanhã seria um absurdo, porque, cara, o Rodrigo é um cara de marcação que vai proteger impossíveis contra-ataques ali do ABC, e eu não acho um cara ruim na saída de bola, cara, ele tem qualidade, ele sabe jogar, então eu colocaria o Rodrigo no jogo de amanhã. Acho a entrada do Marlon essencial, porque o Marlon, na minha opinião, entre Jair e Andrei, ele que tem que fazer essa função de terceiro homem no meio campo, porque ele tem mais característica de meia, ele sabe driblar, ele vai tentar trabalhar mais pelo meio do campo, porque ele tem bom passe para achar ali o Pedro Raul, o Alex Teixeira, trabalhar com o Peck também, então acho muito interessante a entrada do Marlon. Mas esse é o Vasco com a bola. O Vasco sem a bola me incomoda você ter ali o Andrei e o Jair, porque não tá funcionando. A coisa não tá andando com os dois. Eu acho que pro decorrer da temporada, a gente sabe que o Andrei vai ficar por pouco tempo, isso pode até funcionar, mas para amanhã e para domingo eu entraria aí com o Rodrigo. E aí é questão de escolha. Andrei ou Jair, para mim, estaria de bom tamanho, e aí faria um meio campo com Rodrigo, Andrei ou Jair e Marlon Gomes. De resto, aqui é o que eu falei, confio na decisão do Maurício Barbieri, no staff do Vasco, eles vão optar por entrar ali com força máxima, e é isso. Decisão na quinta, decisão no domingo. Família Vascaína, deixa aí nos comentários o que você achou do nosso vídeo, da resenha aí da rádio Jovem Pan News Natal, e aí deixa o like, se inscreve no canal, que ó, é muito bom ser Vasco.